60 pensamentos de grandes personalidades que vão expandir a sua mente. Estamos de volta com o canal Fatos e Mentes. Ficaremos imensamente felizes se você fizer a sua inscrição em nosso canal. Aproveite para ativar o sininho e receber as novidades toda semana. Eu sou Vanderlei Correia. Escritores, filósofos, líderes, ativistas, psicólogos, cientistas e artistas. Acompanhe agora 60 pensamentos de grandes personalidades. Dinheiro é como água do mar. Quanto mais você toma, maior sua sede. O mesmo se aplica à fama. Arthur Schopenhauer, filósofo. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Maquiavel, filósofo. Ao falar, você apenas repete o que já sabe, mas ao ouvir, talvez possa aprender alguma coisa. Dalai Lama, monge budista tibetano. Encare a realidade como ela é, não como foi um dia ou como você deseja que seja. Jack Welch, empresário. Primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois brigam, então você vence. Mahatma Gandhi, ativista. O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. John Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Aristóteles, filósofo. Celebrar o sucesso é ótimo, mas mais importante do que isso é dar atenção para as lições deixadas pelos fracassos. Bill Gates, fundador da Microsoft. Muitas palavras não indicam necessariamente muita sabedoria. Tales de Mileto, filósofo. Quando você para de ler livros, você para de pensar. Dostoiévski, escritor. Não somos melhores do que o universo, somos parte dele. Neil deGrasse Tyson, astrofísico. Um livro é a prova de que os homens são capazes de fazer magia. Carl Sagan, astrônomo. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Anne Frank, vítima do Holocausto. Se você acha mesmo que o meio ambiente é menos importante que a economia, tente segurar o fôlego enquanto você conta o seu dinheiro. Dr. Guy McPherson, cientista. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein, cientista. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. José Saramago, escritor. Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Nelson Rodrigues, escritor. Aquele que ousa perder uma hora de seu tempo não sabe o valor da vida. Charles Darwin, naturalista. Inovação é a diferença entre um líder e um seguidor. Steve Jobs, fundador da Apple. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades. Mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Abraham Lincoln, ex-presidente americano. Concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está fazendo. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Alexander Graham Bell, inventor. O livro é o mudo que fala, o surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Antônio Vieira, missionário. Toma conselhos com o vinho, mas toma decisões com a água. Benjamin Franklin, filósofo. A justiça sem força é impotente. A força sem justiça é tirana. Blaise Pascal, filósofo. Por mais que uma batalha se vença com um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. Buda, líder religioso. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Carl Jung, psicólogo. Os homens são como os vinhos. A idade azeda os maus e apura os bons. Cícero, orador e filósofo. Escolhe um trabalho de que gostes.
e não terás que trabalhar nenhum dia da sua vida. Confúcio, filósofo. Todos nós temos uma prodigiosa parcialidade em favor de nós mesmos. David Hume, filósofo. Falsos e hipócritas são aqueles que tudo fazem com as palavras, mas na realidade nada fazem. Demócrito, filósofo. Tornei-me insano, com longos intervalos de uma horrível sanidade. Edgar Allan Poe, escritor. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Epicteto, filósofo. Nada é bastante ao homem para quem tudo é demasiado pouco. Epicuro, filósofo. A vida mais doce é não pensar em nada. Friedrich Nietzsche, filósofo. Toda propaganda de guerra, toda gritaria, as mentiras e o ódio vêm invariavelmente das pessoas que não estão lutando. George Orwell, escritor. Os livros são o tesouro precioso do mundo e a digna herança das gerações e nações. Henry David Thoreau, escritor. Seja qual for o conselho que vai dar, seja breve. Horácio, poeta. A paciência é a fortaleza do frágil e a impaciência é a fragilidade do forte. Immanuel Kant, filósofo. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Isaac Newton, cientista. Na juventude deve-se acumular o saber, na velhice fazer o uso dele. Jean-Jacques Rousseau, filósofo. O que te preocupa? Te escraviza. John Locke, filósofo. Um livro é como uma janela. Quem não o lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. Khalil Gibran, escritor. Simplicidade é o último grau da sofisticação. Leonardo da Vinci, pintor. Todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Lev Tolstói, escritor. A maioria dos homens gasta a melhor parte da vida a tornar a outra parte miserável. Marcel Proust, escritor. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Marco Aurélio, imperador. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Mark Twain, escritor. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Martin Luther King, pastor e ativista. Como faço uma escultura? Simplesmente tiro do bloco de mármore tudo o que não é necessário. Michelangelo, artista. Em arte, procurar não significa nada. O que é importante é procurar. Pablo Picasso, artista. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Pitágoras, filósofo. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Platão, filósofo. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. E penso, logo existo. René Descartes, filósofo. Você tem que criar a confusão sistematicamente. Isso libera a criatividade. Tudo o que é contraditório cria vida. Salvador Dalí, artista. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Santo Agostinho, teólogo. A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Sigmund Freud, psicanalista. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Sócrates, filósofo. É preciso coragem para levantar-se e falar, mas também é preciso coragem para sentar-se e ouvir. Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Em tempo de paz convém ao homem serenidade e humildade, mas quando estoura a guerra deve agir como um tigre. William Shakespeare, dramaturgo. A abelha atarefada não tem tempo para a tristeza. William Blake, poeta.
E esses foram os 60 pensamentos de grandes personalidades que vão expandir a sua mente. E nós ficamos por aqui com Fatos e Mentes. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!